E aí, turma, tudo bom? Seguinte, hoje eu vou trazer aqui um tutorial para vocês, um código bem simples mesmo. A gente vai dar uma olhada aqui em como a gente consegue desenvolver essa tela aqui em React.js. Esse aqui é um projetinho bem simples, né? Que o caráter dele é principalmente para a gente começar a entender como que o React.js ele funciona. Na parte direita aqui, você pode ver que eu tenho 20 pokémons e selecionando ele, eu consigo as informações desse Pokémon. Nele eu utilizei uma biblioteca bem simples, mas também bem completa, que é a PokeAPI. A PokeAPI ela é muito utilizada para a gente fazer várias integrações e ela é bem interessante porque ela traz imagem, várias informações, então a gente consegue treinar muito a criação de interfaces e o consumo de APIs utilizando a PokeAPI, perfeito? Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir uma aba aqui para a gente desenvolver, né? Não vou utilizar nenhuma ideia, você não vai precisar instalar nada na sua máquina. Eu vou utilizar o Code Sandbox React, né? Então, vocês vêm aqui no Google, pesquisem React Code Sandbox. Abrindo o Code Sandbox, vocês devem se deparar com uma tela parecida com essa, e ela já tem um preset aqui pra gente, né? Interessante que a gente já pode digitar aqui e a gente já vê em tempo real o texto sendo alterado, perfeito? Ok. Então, primeiro passo, né, pra gente criar aquele projeto, né? Eu vou primeiramente limpar aqui. O primeiro passo é fazer um reset CSS, né? Aqui eu vou pegar primeiramente o meu reset CSS. Então, eu vou vir aqui no Styles e eu vou aplicar o meu reset CSS. Vocês podem ver que a cor de fundo já mudou, algumas informações já mudaram ali, né? Se eu tivesse um texto, ele já ia aplicar a minha fonte que eu vou aplicar agora. Mas é bem interessante a gente, sempre que for criar um novo projeto, fazer o reset CSS. O que é isso? A gente pegar e resetar o CSS. Geralmente o CSS já vem com algumas margens, alguns paddings já pré-feitos, né? Então a gente faz essa reversão para a gente começar a trabalhar, perfeito? Voltando aqui no app.js, o que eu vou fazer? Primeira coisa vai ser criar 3 estados aqui para serem a base das informações que vão trafegar aqui na nossa tela, né? Então, o primeiro estado vai ser o Pokémons set Pokémons recebe use state, perfeito. O segundo, eu já vou clonar aqui. O segundo vai ser o selected Pokémons aqui set selected Pokémons. E o último, né, ele vai ser o Pokémon data, né? Aqui set Pokémon data, perfeito. Eu já vou importar o useState e já explicar para que serve o estado aqui pra gente, né? Não está importando, então eu vou importar na unha aqui mesmo. Import useState from React. Perfeito. Então, para que serve o estado? Quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou pedir para atualizar a tela, né, eu não posso fazer isso muitas vezes, né? Eu tenho que fazer isso o mínimo de vezes possível para mim ter uma performance maior. Se eu fico atualizando ela toda hora, sempre que uma variável é alterada, isso vai perder performance. Então, aqui no React, em outros geradores de interface, a gente tem o estado. O que é o estado? O estado, ele tem 2 fatores aqui. Ele tem uma variável, que é da onde eu vou consumir os dados, e uma função, que é da onde eu vou setar os dados. Então, sempre que eu for printar na tela, mostrar dentro de qualquer texto ou qualquer coisa, eu vou utilizar a variável. Sempre que eu quiser alterar essa variável, eu vou utilizar a minha função. Perfeito? Bem simples, né?
Ok. Em seguida, eu vou pegar as informações lá da Poke API, certo? Certinho. Então, vamos pegar essas informações. Para pegar as informações, eu vou criar uma função assíncrona, async function get pokémons, na qual eu vou pegar os pokémons, né, lá da Poke API. Eu vou colocar aqui primeiramente um try, para mim tentar, né, e se eu não conseguir, se der algum erro, eu vou colocar um catch aqui. No caso, eu não vou tratar esse erro, eu vou só dar um console.log no momento, né? Perfeito. E aqui no try, eu vou fazer o quê? Vou criar uma variável, const response recebe. Const response recebe await. E eu vou utilizar aqui uma função, né, do próprio React aqui, que é o fetch. F-A-T-C-H. Aqui, no caso, não tem esse A, né? Perfeito. Esse fetch, eu vou passar para ele a rota que eu vou bater. Eu vou deixar todas as rotas aqui embaixo, mas eu já vou puxar aqui a rota que eu vou bater, certo? Aqui embaixo eu vou colocar o ponto .den, que depois de eu bater na rota, o que retornar para mim da rota, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte JSON, né? Vou pegar o res, e eu vou retornar o res.json. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, vou dar um console log aqui, console.log res. Então, o que vai acontecer nessa função, né? Aqui é async, né? Ele vai entrar nessa função, vai tentar executar, né, esse fetch. Caso ele não consiga, aqui não é o res. Caso ele não consiga, ele vai dar o console log do erro. Caso ele consiga, ele vai pegar a parte de JSON desses dados e printar aqui para mim, perfeito? Ok. Só que não tem nada para chamar a função, tanto que você pode ver aqui que ele está falando que ela nunca é usada, né? Como que a gente vai chamar essa função? Aqui nós vamos ver duas formas, tem mais, mas nós vamos ver duas principais, né? Uma forma que o usuário ele está diretamente envolvido, ou seja, que ele clica no botão ou faz alguma ação na tela e a informação e a função é executada, certo? E outra que é só dele abrir a tela, eu já puxo esses dados, que é o que a gente vai fazer agora. Nesse caso, a gente vai usar uma hook aqui, né, que chama useEffect. Esse useEffect, ele tem eu passo duas coisas para essa função, certo? Dois parâmetros. O primeiro é uma função a qual eu quero que seja executada, e a segunda é uma array de dependência, certo? useEffect já importou. Então, aqui eu vou escrever o que eu quero que seja executado e aqui é o array de dependências, perfeito? Como que funciona as dependências? Caso alguma dependência que eu coloque ali no array seja alterada, ele vai reexecutar o useEffect. Se eu deixar ele vazio, como está aqui, assim que eu abrir a tela ele já vai executar. Então, eu vou colocar esse getPokemons aqui dentro. Então, ele vai dar o getPokemons assim que ele abrir. E é o que a gente tem aqui. Perfeito? Ele já executou e já executou esse print aqui para mim. Aqui eu tenho a minha response da minha API, que é essa aqui. Vou deixar o link para vocês na descrição. E eu tenho uma lista total de 20 pokémons aqui. Cada pokémon ele vai ter dois parâmetros aqui. Um que vai ser o nome dele e outro que vai ser uma URL. Essa URL eu vou bater de novo para conseguir as informações desse pokémon. Perfeito? Certinho. O que a gente tem agora? Agora eu vou criar... vamos dar uma olhada aqui. Então, agora eu vou criar um componente ali para o Pokémon, certo? Para criar um componente, ele é bem simples. Eu vou criar aqui no diretório uma pasta que vai chamar Components. E aqui dentro desse Components, eu vou criar uma pasta chamada Pokémon
Pokémon Item. Dentro desse Pokémon, opa, eu criei um arquivo, tem que ser um diretório, né? Pokémon Item. Não pode ser com o mesmo. Vou deletar esse cara aqui. E aqui criar um Pokémon Item. Eu sou louco para errar o nome do Pokémon, tá louco? Aqui eu vou criar um index.tsx e um styles.ts. TS não, é CSS, né? E aqui eu não vou usar TypeScript, então eu vou colocar JSX, perfeito? Então, um componente ele tem três partes principais. Ele tem a marcação, que é de quem ele é filho, ele está dentro do body, ele está dentro de uma div, ele está dentro de algum contexto, onde ele está dentro da árvore de componentes. A segunda, além da marcação dele, ele também tem a lógica dele, que é o JavaScript, que é o estado dele, como que ele vai lidar com isso, como que ele vai lidar com as informações, etc. E a terceira é o estilo. Aqui eu vou separar a marcação dele e a lógica no arquivo index.jsx e também o estilo dentro de um arquivo styles.css, perfeito? Então, aqui vamos criar primeiramente a nossa marcação e a nossa lógica, né? Então, primeiramente eu vou dar um import no styles.css, que é o arquivo que a gente vai ter aqui dentro para conseguir os estilos, né, dele. Em seguida, eu vou dar um export default aqui, function Pokémon Item, ok? A gente vai criar aqui um componente de função. Para ele, eu vou passar algumas coisinhas. Eu vou passar um name, um onClick e um selected. O name vai ser o que ele vai mostrar ali na listinha. O onClick é a função que vai executar quando eu clicar nele. E o selected vai ser uma variável booleana para mim saber se ele está ou não está selecionado, perfeito? Em seguida, eu vou aqui pegar e retornar aqui, dar o return, retornar aqui uma div, deixa eu só tirar o relógio, uma div, dentro dessa div eu vou ter um texto P, né? E dentro desse P eu vou colocar realmente o meu name. Aqui a gente já consegue testar e mostrar esse componente na tela, bem simplesinho. Vou voltar aqui. Uma coisa que a gente esqueceu de fazer é que no Get Pokémons eu já vou setar aqui os meus Pokémons, né? Então, vou fazer o seguinte. Para mim setar, eu vou usar a função de set, né? Do Pokémon set Pokémons. E aqui eu vou passar o quê? Eu vou passar aqui eu tenho a response.results, porque eu quero esse array aqui dentro da minha response, né? Response.results. Certinho? Certinho. Então, eu já tenho aqui meus Pokémon, certo? Agora eu vou vir aqui e colocar aqui, pegar os meus Pokémons, e fazer aqui dentro do Pokémons, eu vou fazer um map, né? Dentro do map, ele vai receber aqui uma arrow function, e aqui eu vou pegar cada Pokémon, na verdade eu vou pegar o name dele, né? E retornar um objeto, um componente Pokémon Item. Então esse aqui Pokémon Item e a barra aqui, certo? E eu vou passar aqui o name do Pokémon Item igual a name, certo? Aqui, só para inicializar ele, eu vou colocar um array vazio, certo? Então, aqui ele tem name, justamente porque eu não estou passando entre
entre chaves, né? Name. Perfeito. Então aqui eu já tenho o nome de todos os pokémons, só que tá tudo concatenado, zoado, etc, né? Perfeito. Perfeito não, né? Mas vamos mexer aqui dentro do Pokémon Item, depois a gente dá uma olhada para resolver isso, perfeito? Então aqui dentro do Pokémon Item, eu vou criar aqui uma class name, uma classe para ele, que eu vou chamar de wrapper Pokémon Item, certo? Eu vou pegar o onClick que veio do meu pai, onClick, e eu vou passar o onClick é igual a onClick. E também vou passar o selected é igual a... eu não vou mexer ainda com o selected, vou deixar ele mais pra frente um pouquinho. Na verdade eu posso fazer ele sim. Vou colocar aqui o selected é igual. Então agora eu vou aplicar um ternário, né? O que é um ternário? Um ternário é como se fosse um if, só que eu faço ele com uma sintaxe um pouquinho mais enxuta. É bem interessante, inclusive até tem uma estrutura de pergunta, né? Então eu pergunto, ó, ele está selecionado? Interrogação. Se sim, eu quero que o background color dele receba, vou pegar uma cor aqui, vou deixar todas essas informações aqui na descrição, certo? Vou colocar aqui essa cor, que é um vermelhinho um pouquinho mais forte, se não, eu vou deixar aqui vazio, perfeito? Ok. Aqui não é selected, né? Aqui é style. É o estilo dele. Perfeito. Que anotação de uma proper message. Ah, tá. Então, eu esqueci aqui de fechar esse carinha aqui. Perfeito. Então, eu já tenho aqui a minha div configurada. Eu vou só pegar esse style aqui e também aplicar um para o P. Porque eu quero, se ele estiver selecionado, eu quero que a cor dele seja branco. Aqui eu vou colocar só um white mesmo. Perfeito? Ok. Então, se ele estiver selecionado, o background vai ser vermelho e a cor do texto vai ser branca. Vamos testar isso? Vou vir aqui, escolher Selected e todo o background ficou vermelho e as cores ficaram ficaram brancas, né? Agora vamos dar uma consertada boa nessa questão. Ok, então eu vou criar aqui uma div em volta dele. Div. Ok. Dentro aqui eu vou pegar esse cara e colocar aqui. Essa aqui vai ser a nossa barra lateral, né? Preciso do barra aqui. Ok. Vai ser a nossa barra lateral ali. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui tanto o name quanto o URL que vem ali. Aqui eu só desestruturei as duas variáveis, né? Eu vou colocar aqui, eu tenho o nome, eu vou colocar aqui o selected dele aqui. Ele vai ser selecionado, né? Se o name for igual a selected P, na verdade está errado aqui em cima, né? Não pode ser selected P, tem que ser selected Pokémon e selected aqui, perfeito, Pokémon. Então, se o nome dele for igual a select.pokémon, ele vai ser selecionado. Aqui eu tenho que pegar o ponto name também dele. Ok.
Perfeito. Inclusive, agora a gente vai fazer o nosso onClick, que é a função que vai passar para ele se ele foi clicado ou não. Ok. Dentro desse onClick, a gente vai setar ele. Se eu clicar nele, eu tenho que setar ele com Selected Pokémon, né? Set Selected Pokémons. E aqui eu vou passar aqui o name dele mesmo e o URL dele. Perfeito? Ok. Aqui eu esqueci o igual. Ok. Então, ele está falando aqui que não tem como achar o name of indefinite. Eu vou só colocar ali nos dois objetos aqui. E daí ele já vai parar de chiar. Caso eu clique agora, ó, para vocês verem, ele vai ficar selecionado, perfeito? Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Agora, depois disso, eu vou criar aqui um Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no styles.css, criar aqui um ponto .content, e dentro desse content, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar que ele tem que ter um display flex, certo? Em seguida, um align items center e um justify content center. Ou seja, eu vou centralizar os dois ao centro, né? E a largura dele aqui, a width, ele vai ser, eu vou colocar ele padrão como 600 pixels, ou seja, a nossa Pokédex ela vai ser fixada em 600 pixels e dali não vai sair, justamente porque também a gente vai estar trabalhando com imagem e position absolute, position relative, para a gente conseguir pegar o Pokémon e colocar ele certinho na imagem, né? Mas isso não é tão interessante quando a gente está tratando de aplicações, por quê? Porque daí vai ser mais difícil da gente aplicar a responsividade. Mas para esse caso que a gente está pegando uma imagem e setando na mão ali os lugares das coisas, fica mais interessante para ter esse aspecto visual, perfeito? Ok. Então, esse content, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou voltar no meu app e eu vou colocar aqui um ponto content. Opa. Ponto content. Então eu vou criar aqui uma div. E eu já vou colocar aqui o class name dela como content. Perfeito. Eu vou englobar aqui tudo com ela. Perfeito? Certinho. Agora vai faltar a segunda parte, né? Agora a gente já tem a parte da direita, agora a gente vai fazer o card do Pokémon. Para isso, eu vou fazer outra função, no caso eu vou só clonar essa aqui, para fazer com base nela mesmo, e alterar o nome dela. Essa função, né, ela vai chamar getPokemonsData, né, que a gente vai conseguir os dados do Pokémon. A gente vai bater naquela URL que tem dentro daquele Pokémon específico para conseguir mais informações sobre ele, certo? Então, aqui eu só copiei mesmo. A única coisa que eu vou fazer é passar aqui que ela vai receber uma URL, que vai ser a URL que eu tenho que bater. Eu vou passar aqui o URL no lugar da string. E eu vou setar aqui, deixa eu tirar isso aqui, eu vou set Pokémon Data, vou passar aqui a minha response.
perfeito? Então, eu já vou ter ali, dentro do Pokémon Data, as informações, certo? Perfeito. Agora, vamos criar aqui mais um componente, que vai ser o componente da direita, certo? Eu vou criar aqui um novo diretório, e esse componente vai chamar Pokémon Card. Então, eu vou criar aqui um Pokémon Card, certo? E aquele mesmo processo. Index.jsx e styles.css. Perfeito. Aqui no index.tsx eu vou importar novamente import styles.css e depois disso eu vou dar o export default function card Pokémon. Ok? Aqui para ela, o que eu tenho que passar para o card Pokémon? Eu vou passar o image, uma image URL, que vai ser a imagem que o Pokémon vai aparecer ali do Pokémon. Em seguida eu vou passar um name e eu também vou passar Pokémons info, que vai ser algumas informações do Pokémon, certo? Ok. Aqui na renderização eu vou dar um return eu vou dar aqui um return e daí eu vou colocar aqui um card wrapper, perfeito? Dentro do card wrapper eu vou colocar uma imagem, né? Opa, um img que vai ter o class name de card image, perfeito. E o source dela, que vai ser da onde eu vou tirar a informação da imagem, vai ser image URL, perfeito? Aqui, então eu já tenho aqui a imagem. Agora eu vou criar um P, que vai ser o card title, certinho. E aqui dentro dele eu vou colocar o name. Só que eu vou colocar aqui o name.toUpperCase. Ou seja, que eu quero que o name fique em uppercase, fique tudo em maiúsculo, caixa alta, né? Em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e criar as informações da carta, né? Que é o card info, certo? Aqui no card info, o que a gente vai ter? Eu vou passar um JSON para ele com algumas informações. Eu quero que ele pegue esse JSON e mostre ali na caixinha todas as informações. Então, eu vou pegar, não se assuste se não entender muito bem, mas depois vá pesquisar como que funciona essa questão de renderização por meio de objetos no JavaScript, perfeito? Então, aqui nós vamos ter um object ponto entries, né? Ou seja, eu vou pegar desse objeto aqui, Pokémons info. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um map aqui nele e dentro desse map eu vou ter dois valores. Aqui, né, que é a chave e o value, né? Todo JSON ele tem uma chave e um valor. E com base nisso, o que eu vou fazer? Tenho que colocar mais um aqui. E daí com isso, o que eu vou fazer? Opa. E com isso, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui um P, que é o card text, card text,
ok? Que ele vai ter uma key, ele vai apresentar aqui. Aqui, só por via das dúvidas, eu vou converter ela para string, to string ponto to uppercase. Ou seja, eu vou converter para string, depois converter para uppercase. E aqui eu vou também pegar o meu value. Ou seja, eu peguei a minha chave e o meu valor e eu estou renderizando isso ali na carta, né? Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem quando eu realmente renderizar isso. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Eu vou adicionar, pode ser que fique um pouquinho bugado, porque antes do... Não, na verdade eu vou fazer o CSS primeiro para vocês conseguirem ver com mais facilidade, certo? Então, eu vou pegar aqui no meu CSS. Então, eu vou pegar primeiro o meu card wrapper. Dentro do meu card wrapper, eu vou ter a minha largura, né? Minha largura eu quero que ele seja 100%. Eu vou ter a minha altura, que eu quero também que seja 100%. Em seguida, eu vou ter um padding aqui, um padding bottom, né? Então, antes de eu ir para o estilo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no app e renderizar ele bonitinho, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Ele fica logo abaixo aqui, vai ser a lista de pokémons, e logo acima eu vou adicionar uma div aqui, que eu vou chamar de card Pokémon. Perfeito? Ponto card Pokémon. Ponto card Pokémon. Então, vou criar aqui uma div. E dentro dessa div, eu vou colocar aqui um class name, que vai ser o meu card Pokémon. Perfeito? Dentro desse card Pokémon, eu vou trabalhar com toda a minha... Se existe Pokémon Data, né? Se Pokémon Data é diferente de um array vazio, data ponto. Então, turma, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui o meu card Pokémon. O meu card Pokémon, ele vai ser somente um, né? Então, eu já vou adicionar ele direto. Aqui. Card Pokémon. Perfeito? Aqui, eu acho que eu escrevi errado. Eu acabei escrevendo errado. Não é card Pokémon. É card Pokémon. Ok? E aqui, o meu card Pokémon, eu vou passar para ele algumas informações, né? A primeira delas vai ser a minha image, URL, que vai ser... Aqui eu vou passar, e isso daqui tudo eu vou passar para vocês, né? Mas dentro ali do meu Pokémon Data, eu vou ter os sprites, eu vou ter o front default, certo? Que vai ser um sprite ali dentro. Eu vou ter também o meu name, que é o Pokémon Data.name, e eu vou ter as informações do Pokémon, né? Aqui, do jeito que eu fiz, eu vou adicionar Pokémon Info. Ele vai ser um objeto aqui, e eu vou poder passar, por exemplo, name, dois pontos. Calma aí. Name, dois pontos. Isso aqui.
Então, ele deu bug aqui, dentro aqui do Pokémons, ele não achou esses tiles, eu tenho que colocar o ponto barra aqui, certo? Inclusive, aqui também, eu vou ter que vir aqui e perguntar, ó, isso aqui existe? Se sim, ele renderiza, se não, eu vou passar aqui um null. Perfeito? Aqui. Certinho. Então, dentro desse card de Pokémon, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, dentro do nosso Styles, colocar aqui, ponto, card, Pokémon, e passar para ele a nossa largura, width, que vai ser igual a 371 pixels, né? Que vai ser a largura da nossa imagem, e também a altura, que eu quero que seja igual a 550 pixels, certo? Perfeito. Além disso, eu quero adicionar aqui um background image, eu vou adicionar esse URL aqui, para vocês vou deixar na descrição, que ele é meio longo, né? Então, vou passar esse URL aqui como background, né? Então, vocês podem ver que eu já adicionei ali. E depois disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou também colocar aqui um background repeat, que ele vai ser no repeat. Eu não quero que ele repita, eu quero que o background position seja no centro, né? Background position seja no centro. E eu quero também que o background size seja igual a 104%, né? Por que 104%? Cadê o porcento? Para ele ficar bem bonitinho, dessa forma aqui, vocês podem ver, né? Ele até comeu ali um pouquinho para cima, porque eu coloquei 371, 550 aqui, pixels. Perfeito? Então, ele ficou bem bonitinho aqui. Agora falta a gente adicionar as informações do Pokémon aqui dentro, perfeito? Então, vamos setar essas informações. Dentro do Pokémon Card, eu já vou adicionar os meus estilos dele, né? Então, o primeiro vai ser o card. .card wrapper. Dentro do card wrapper, a gente vai ter uma largura de 100%, uma altura também de 100%, um padding de 20 pixels, aqui eu vou adicionar uma position relative. Por quê? Eu quero que toda a posição de quem estiver ali dentro seja relativa a ele. E dos filhos dele eu vou colocar como position absolute, ou seja, ele vai ter uma posição absoluta na tela. A posição dele vai depender somente de quem tiver, do pai dele que ser position relative, entendeu? Então, o pai dele vai ser o position relative, que vai ser o horizonte dele. Em seguida, ele vai poder ser centralizado ali, eu poder colocar na mão onde que eu quero que ele esteja, perfeito? Então, além desse card wrapper, eu vou setar agora meu ponto card image. Esse card image, eu vou passar para ele, card image, eu vou passar uma largura de 150 pixels, uma altura também de 150 pixels, opa, e além disso, uma margem 0 e um padding 0. Margem 0, padding 0.
e uma position. Aqui você, que nem eu tinha falado, absolute, perfeito? O top dele vai ser 190 pixels e o left vai ser 110 pixels. Perfeito. Então, como eu suspeitava, tá faltando uma questãozinha aqui mesmo. Então, faltou em um useEffect para a gente setar quais são as informações do Pokémon selecionado, né? Então, o que a gente vai passar aqui? Eu quero que quando o selected Pokémon.url mude, ou seja, quando o selected Pokémon mudar, quando eu clicar em outro ali, o que eu vou fazer? Eu vou mudar também outro estado, que é o set Pokémon Data, né? Então vou setar ele aqui vou precisar adicionar o selected Pokémon .url, certo? Então aqui já está aparecendo o nosso Pokémon, perfeito? Bonitinho, certo? E também já está aparecendo as outras informações. Vou só finalizar ele aqui, que eu quero que não seja somente o name aqui. Eu quero que além do name, eu vou pegar aqui o name, que vai ser o Pokémon. Então aqui, em vez do name, eu vou colocar o type nele, né? Então para conseguir o type, eu vou pegar dentro de Pokémon Data. Então aqui no type, a gente vai pegar o Pokémon Data.types. E aqui no types, já pego alguns objetos, eu vou pegar a posição 0 do types, certo? Vou pegar o type dentro dela, e dentro dela eu vou pegar o name, né? Então, aqui eu já tenho que o type dele é grass. Então, vou pegar também o peso dele, né? O peso, e daí é Pokémon Data. Peso também. E por fim, eu vou pegar a altura, né? A altura vai ser a mesma coisa, a diferença é que eu vou digitar aqui. Então, se eu clicar aqui, a gente tem todas as informações já, certo? Tenho o nome, tenho todas as informações. O que eu vou fazer agora? Vou voltar aqui lá no nosso Pokémon Card, principalmente no Styles, e finalizar os Styles dele. Então aqui já tem o Wrapper, já fiz também o Image. Agora eu vou fazer o Card Title aqui. Ponto. Card Title. Dentro do Card Title ele vai ter o Font Size, quero que o Font Size dele seja 12 pixels. Vou ter também o Font Width, né, que vai ser bold, que eu quero que ele fique bem forte mesmo. Ele vai ter um margin bottom de 10 pixels. Em seguida, eu vou colocar um padding também de 5 pixels. Padding de 5 pixels. O position dele vai ser absolute, né? Porque eu quero setar ele manualmente na tela. O top, a gente vai colocar aqui um top de 175 pixels, certo? E também um left de 100 pixels. Então, a gente já tem ele aqui dentro junto com o Pokémon. Conforme ele vai mudando, o nome dele já vai mudando aqui também. Perfeito? Certinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a telinha onde vai ficar as outras informações, né? Para isso, antes de tudo, eu vou criar o meu ponto card text, né? Para criar essa telinha. Dentro desse card text, eu vou colocar um font
size também de 12 pixels, line width de 1.5, para ele ficar dessa forma assim. Acho que já está perfeito da questão do texto. Agora eu vou criar aquela telinha que fica por volta dele, né? Que vai ser o meu ponto card info. Dentro ali, ele vai ter, eu quero que ele esteja um padding de 5 pixels, certo? Em seguida, ele vai ter um background color. O background color dele vai ser essa cor aqui, 99CA98. Então, vou colocar aqui, hashtag 99CA98. Então, ele já fica dessa corzinha da tela, né? Eu vou colocar aqui uma borda, né? Uma borda de 2 pixels. Seguida, uma sólida, né? Solid, para ela ser completa em volta, né? E black. Perfeito. Ok. Em seguida, eu vou colocar aqui um border radius, né? Para ele ficar arredondado. Border radius de 10 pixels. Ok. Então, vocês já viram que já ficou arredondado? Eu acho que eu vou aumentar até um pouquinho disso aqui. 4 pixels acho que tá muito. Acho que 3 tá bom, né? Então, já tem 3 pixels ali. A largura vai ser de 210 pixels. Ok, já está certinho. E a posição dele, position, vai ser absolute também. Ok. Ele vai ficar 8 pixels para a esquerda. Perfeito, já foi para lá. E também ele vai ficar 15 pixels para baixo. Então, ele já está aqui no cantinho. Então, turma, eu acho que é isso. A gente terminou. Ficou bem legal, né? Conforme a gente vai clicando, a informação do Pokémon vai sendo alterada e a imagem também, né? Então, aqui a gente já viu como que a gente consegue utilizar o React.js para consumir APIs, criar interfaces bem bonitinhas como essa. Também aprendeu componentização, utilização de estado, use effect e etc. Então, muito obrigado a você que assistiu. Se você gostou, dê um like, assine o sininho. Muito em breve eu vou trazer aqui mais tutoriais para esse canal. Perfeito? Então, valeu e até mais.